seu Senhor. Em nome de Jesus eu passo a palavra, pastor divino, nessa noite. Aleluia. Pastor, irmãos, ficamos em pé nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 46. Isaías capítulo 46, versículo 4. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Isaías 46, versículo 4, lemos assim: eu serei o mesmo, até quando os vossos cabelos brancos chegarem, e ainda na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e vos conduzirei. Sim, eu vos levarei e vos livrarei. Com quem me comparareis? A quem me igualareis? E considerareis semelhante a mim, para que possamos ser comparados. Senhor nosso Deus, falai conosco, venha nos instruir, nos orientar, de acordo com a tua maravilhosa vontade, em nome de Jesus. Sentar, igreja. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Deus. Que Deus não mudou, Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Tem hora que a gente esquece que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tem hora que você esquece qual é o seu Senhor. Tem hora que nós estamos na condição do salmista, caindo para baixo, abatido, e vem alguém e bate nas nossas costas: vamos para a casa do Senhor. Amém. Aí ele diz: alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou então no Salmo 121, quando ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes e grito, de onde me virá o socorro? Aí ele lembra: meu socorro vem do Senhor que fez isso. Glória. E olha que a gente está nessa situação, caído, abatido, e eu quero falar esse Deus Todo-Poderoso. Quando a gente fala em Deus Todo-Poderoso, estamos falando daquele Deus que tem poder sobre tudo, poder ilimitado, né? Onipotente, onipresente, onisciente. É o Criador, o sustentador e soberano de todos. Amém. E Ele age como Ele quer, na vida de quem Ele quer. Ah, pastor, depende da pessoa crer. A minha Bíblia não diz isso. Paulo não cria. Deus foi lá e apareceu para ele. A crença de Paulo era outra. Ele quer o céu. Quem és tu, Senhor, quando vem a voz do céu? Saulo, Saulo, por que me persegue? Por quem és tu, Senhor? Quem que eu estou perseguindo que eu não sei? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, quando Deus quer, Ele usa. Quando Deus quer, Ele trabalha. Então, porque Ele tem todo o poder, claro que na nossa vida nós cremos, Ele nos deu fé, Ele nos deu, Ele espera que nós pegamos a nossa fé, tenhamos atitude, usemos essa fé para que possamos ser abençoados. Glória a Deus. Nesse mesmo capítulo de Isaías, nós temos no versículo 9, olha só, Isaías 46, 9. O que a Bíblia diz aí? Recordai os acontecimentos passados, há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada e nem ninguém há a se comparar a mim, né? Eu sou Deus e nada nem ninguém a se comparar. Não tem ninguém que se compara. E o versículo 10 diz que anuncia o fim desde o começo, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade.
Olha só, eu farei toda a minha vontade. Nosso Deus é tão grande que ele diz: olha, eu anuncio o fim desde o começo. E antes de existir, eu estou anunciando o fim, porque ele é onisciente, ele tem ciência de tudo, ele é onipresente, está presente em todo lugar. Esse é o Deus que você serve, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 1. Se o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1 e 14. Evangelho, 1 João capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: aquilo que era desde o princípio, nós apalpamos o verbo da vida. João diz: nós apalpamos, nós pegamos dele, aquele que se fez carne. Então você precisa entender que Deus, ele é todo poderoso, mas ele se fez carne, habitou entre nós, e ele agora quer que cada um de nós possamos entender que ele não mudou, ele ainda é o mesmo. Em Malaquias 3,6 está escrito: eu, o Senhor, não mudo, ontem, hoje e eternamente, o Senhor mesmo. Todos aqueles que confiam nesse Deus, nunca é decepcionado. Paiva Neto tem uma frase que não chegaram a Paiva Neto, não, tem muita doutrina errada, mas ele tem uma frase que diz: quem confia no Senhor não perde seu tempo. Então quem confia no nosso Deus não perde tempo. Você não vai perder tempo confiando no Senhor, porque confiança em Deus mais fé é igual a vitória. Confiança em Deus mais fé é igual a vitória. Se você confia em Deus é porque você tem fé, então o resultado é vitória. Amém. Né? Olha o que está escrito em Tiago capítulo 1, verso 17. O que Tiago diz? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo os pais das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Olha só, ele não mudou, nem vai mudar. E tudo que é bom vem do alto, e nele não há mudança nem sombra de variação. Então nosso Deus não mudou, ele é o mesmo Deus, e ele ainda é aquele Deus que perdoa o seu pecado e cura a sua enfermidade. Talvez você se esqueceu, irmão. Pega em Salmo 103, verso 3. Olha o que a Bíblia está dizendo. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Olha só a profundidade desse texto. Ele, Deus, cura, Ele perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Mas se Ele cura todas as enfermidades e perdoa todo o pecado, por que Ele não cura algumas enfermidades hoje em dia? Porque nós, como eu vou falar no final, nós mudamos a maneira de crer. Nós estamos colocando Deus de lado. A Bíblia diz que para que haja cura, lá no livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, trazer os enfermos, ungir-os com óleo, a oração da fé salvará o doente, se houver cometido pecado, serão perdoados. Mas para que o Senhor perdoe o pecado, tem precisa de haver confissão. Tem enfermidade que é por causa do pecado, diz Tiago. Então, mas o nosso Deus é quem perdoa todos os pecados. E só tem um pecado que Deus não perdoa, aquele que não é confessado. Mas confessou, vai ser perdoado. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, Ele, Deus, é fiel e justo para nos limpar toda purificação, para nos perdoar e de toda imundícia nos purificar. Né? Isaías 43, verso 25. Deus ainda está perdoando o pecado, mas Deus ainda está curando. Aqueles que buscam, recebem, quem bate a porta abre. Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se eu fosse analisar esse Isaías 43, 25 aqui, à luz da Bíblia, à luz da teologia, eu vou te explicar aqui, olha, Deus falou assim, ainda explica, está entre
eu mesmo. Tudo que você vê entre vírgula é a explicação da frase anterior. Isso é português. Sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim. Eu vou perdoar o seu pecado por amor de mim. Quando? A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você creu em Jesus, que é o Deus que se fez carne. Você recebeu o Espírito, você aceitou Ele como o seu Senhor, confessou o seu pecado, Ele vai te perdoar. Simples assim. Por quê? Por amor de mim mesmo. Por que Jesus fez por nós? Atos 20:28. Pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus pagou o preço pela sua vida. Foi o justo pelo injusto, o santo pelo pecador, né? Então preciso. Quer ver? Coloca em Romanos 5:7. Olha só. Coloca o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Continua. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus não morreu pelo justo, não foi pelo pecador. O texto é bem claro. Pode ser pela pessoa boa que ouse morrer, só que a graça é: Jesus deu a vida por nós, sendo nós pecadores. Então é Ele que perdoa o seu pecado, é Ele que cura toda a sua enfermidade. Eu gosto. Coloque em Mateus 8:7, na versão King James. Eu gosto desse texto aí. Olha o que é que Cristo disse. Então Jesus lhe disse: eu irei curar. Alguém está precisando. Jesus não pode deixar eu vou lá curar ele. Você está precisando, o Senhor vai lá na sua casa curar. A sogra de Pedro precisava. Jesus chegou ali e curou aquela enfermidade, uma febre, e a levantou e foi servir a igreja. E naquela época não era Jesus e Pedro, era Jesus mais 12, mais uns 100 atrás. Ela foi servir a igreja. O Senhor te cura para você servir. O Senhor te abençoa para você ser útil, né? O Senhor te abençoa financeiramente para você ser útil à sua família, à igreja, às pessoas que precisam de você. Porque senão, irmãos, não vale a pena. De que adianta a sua riqueza, os seus bens, se você não partilha com ninguém? Conheço pessoas aí que estão no final da vida, tem bens materiais de sobra, né, irmão? Você passa dificuldade para deixar para quem? Praticamente nem filho de criança. Por que não desfrutar? Por que não partilhar? Por que não desfrutar daquilo que pode? Então o Senhor te abençoa, te cura para você ser útil. O Senhor abençoa a sua família. Olha só o que está escrito em 1 Crônicas 13:14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo que ele tinha. Olha só, a arca da aliança, Davi ia trazendo ela e trouxe da maneira errada, e alguém morreu, né? E a Bíblia diz que Davi ficou triste e deixou a casa na casa de um sacerdote que ajudava o templo, chamado Obed-edom. Ele era um dos sacerdotes que ajudava na limpeza no templo lá, um sacerdote que cuidava do templo. Não é daqueles que ofereciam o sacrifício, mas ele conhecia a lei, ele entendia.
Ele recebeu a casa em sua casa, a arca da aliança em sua casa, com amor, com devoção. Deve ter dado o seu melhor. E diz que Deus abençoou a casa dele em 3 meses. Todo mundo ficou sabendo, rapaz, como o Betidão começou a melhorar. Como ele começou a melhorar financeiramente, como a família dele melhorou, como o casamento dele melhorou, como a empresa dele melhorou, porque Deus entrou na vida dele. A família quando ora junto, a família quando louva a Deus junto, a família quando caminha para a igreja junto, não tem como Deus não abençoar um povo desse. Josué 24:15. Não tem como Deus não te abençoar se você pegar a sua família, se reunir em torno da arca que representa o Senhor. A arca lá na sua casa pode ser a Bíblia. A arca na sua casa é um local, um altar onde você separa para orar com a sua família. Porém, se vos parece mal ser aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. A Josué dá um ultimato. Porém eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família, o negócio é servir a Deus. Então Deus não mudou ainda. Malaquias 3:6. Deus não mudou. Eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus não mudou. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda tira a condenação. Em Romanos 8 está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor retirou toda a condenação. É como se você tivesse a ficha toda suja, que você tivesse condenação, e você recebesse o indulto, que o indulto presidencial é que quando o presidente tem esse poder de dar um indulto para perdoar qualquer problema que a pessoa tiver, crime que ela cometeu. Só que você não vai receber o indulto do presidente. Você recebeu do Deus que fez os céus e a terra. Ele tirou toda a condenação que você tinha quando você aceitou Jesus como seu Senhor. Então agora você não é condenado mais. Agora não tem condenação para você mais. Agora Ele te transformou em uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Agora agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Ele te transformou. Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Ele tirou uma mente carnal e colocou a mente de Cristo na sua vida. Olha quanta coisa Deus fez por você. E nós não queremos fazer tanto. O Senhor não mudou, irmão, mas o povo de Deus mudou. Antes Deus era tudo para seus servos. Havia muita oração e louvor, clamor. Não havia tanta tecnologia nas igrejas. Não tinha nem, às vezes, nem energia. Muitas não tinham nem um violão para tocar. Mas havia muita oração, muita adoração, muita conversão. O pecador chegava, era convencido pelo Espírito Santo. Doente chegava com a muleta, saia andando. Chegava na cadeira de roda, saia andando. Por que isso não acontece mais? Porque hoje as pessoas estão mudando. Já não depende tanto de Deus mais. Já não quer depender de Deus. As pessoas já não estão se humilhando mais como antes. Não querem testemunhar os seus pecados, os seus erros que cometeu no passado. Todos os meus erros eu lembro deles, e eu não posso esquecer de nenhum deles, para me não tornar lá de novo. O Senhor me perdoou, mas a lembrança ficou. Naquele mundo eu não quero voltar mais. Então você precisa aprender. As pessoas já não se humilham mais. Hoje a coisa está tão moderna, irmãos, que até tem igrejas que é administrada por inteligência
inteligência artificial. Todas as áreas da igreja. Tecnologia está entrando e o Espírito Santo está saindo. Está entrando um movimento que muita gente confunde com o Espírito Santo. Barulho, música, cantoria, isso não é símbolo do Espírito Santo. Sabe o que é símbolo do Espírito Santo? Quando alguém começa a pregar e as lágrimas começam a descer. É quando alguém começa a cantar e louvar, o Espírito Santo cai sobre a igreja toda. Isso é Espírito Santo agindo. Quando há mudança de atitude, conversão, quando há cura, sinais. Pode haver música, pode haver tecnologia, deve, não tem problema. O problema não está na tecnologia, o problema não está na modernidade, o problema está na falta de Deus. Nunca foi e nunca vai ser isso. O problema não é a riqueza, é colocar, como diz Paulo a Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O problema não é ter dinheiro. É como o Billy Graham falou, é o dinheiro de ter. Então, irmãos, o Senhor não mudou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E eu preciso crer no que a Bíblia diz em Efésios 1. Bendito seja o nosso Deus, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Efésios 1:3. Vamos ficar em pé.